Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Eu sou Márcio Carvalho e esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje iremos discutir o filme polonês Rede de Ódio, dirigido por Jan Komasa, desculpem o meu polonês, e vamos relacioná-lo com o tema Política em Tempo de Mídias Sociais. Teremos a presença dos professores Lilian Bonincontro e Guilherme Fósculo, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Vamos começar com uma breve sinopse, como sempre, cheia de spoilers, do professor Guilherme. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ouvintes. Bom, eu vou ler, na verdade, a sinopse rápida da Wikipédia, porque são 4 linhas. E vou comentar rapidamente em cima dessas linhas, né? O filme é de 2020, a direção é do Jan Komasa, como disse o Márcio, né? E o enredo é que o Tomasz Giemsa, me perdoe também que eu não lembro como se pronuncia em polonês, é um estudante de direito que foi expulso da universidade, é obcecado pela família progressista e de classe alta, Krasuki. Ele trabalha em uma empresa de relações públicas, né? Ele passa a trabalhar numa empresa de relações públicas. O que parece apenas mais uma tarefa acaba sendo uma fazenda de trolls em desenvolvimento acelerado, onde ele se destaca no negócio de espalhar notícias falsas e ódio online, atacando personalidades famosas, celebridades da internet e políticos. Com o tempo, Tomás começa a usar suas habilidades recém-adquiridas para perseguir, assediar e, por fim, controlar os Krasukis. Bom, só para expandir um pouco o resumo do enredo da Wikipédia, esse Tomás tem um crush na filha dessa família, né, dos Krasuki, que, se eu não me engano, o nome dela é Gabriela, e é um crush não correspondido. Essa família dos Krasuki é uma família de alta renda e que financiou ou financiava os estudos na Faculdade de Direito, Universidade de Direito, né, do curso de Direito do protagonista, e esse protagonista ele vive recebendo foras dessa Gabriela, né, da filha dos Krasuki. O ponto alto do início do filme é quando ele é expulso por plágio da universidade. Ele mente para a família, mente para a Gabriela também, até arrumar esse emprego de relações públicas de uma agência, e que vive de, como disse a sinopse da Wikipédia, de produzir ataques online a figuras públicas, né? Públicas ou privadas, né? Vou encerrar a sinopse aqui para a gente começar a nossa discussão e para não me estender muito também nela, né? E já passo a palavra então. Na verdade, aqui é a Lilian que está falando, né? Esse filme me causou um grande incômodo, assim, pela proximidade da realidade atual e como que ele demonstra a sistematização desse processo que a gente ouve dizer que acontece, né? Que tem acontecido, que é essas empresas de RP que têm sido pagas por, né, ele fala até alguns sites na Índia ou alguns sites na Rússia, não sei, né, eles citam alguns lugares. Empresas, né? Empresas, sítios, né, na verdade. E ele sistematiza isso, porque a gente ouve dizer nessa rede de internet, e como que realmente funciona isso, né? E o nível e a proporção que isso chega. Porque a gente, no dia a dia, a gente não consegue entender a proporção e a gente acha que tudo que a gente tem recebido de internet é a gente que escolheu. E não, e com o filme você consegue entender que tudo tem um pré e é tudo bem feito para que isso seja consumido desse jeito, né? Vamos ver como é que vai desenvolver, mas eu tenho pensado muito nessa situação desse filme. Ele me fez pensar muito na realidade.
Uma coisa que me interessou no filme, na verdade, é até, na verdade, o grau de cinismo do filme, né? No sentido em que é um filme sendo realizado a respeito de trollagem ou de fazendas de trollagem, que são empreendimentos financeiros, como o filme mostra, e de fato são, porque pessoas ganham dinheiro fazendo isso, né? E especificamente num horizonte que é o horizonte de Trump, o filme de 2020, de Bolsonaro, de Orbán, ou seja, um horizonte histórico, que é o horizonte onde essas mídias têm de fato sido utilizadas para desestabilizar democracias ainda que liberais, né? E a parte curiosa do filme, né, é que ele tem esse tom, por um lado, que é um tom da história privada do personagem principal, que é esse Tomás, não sei como é que, né, a pronúncia, mas, por outro lado, esconde o enredo público no sentido de que há um político progressista, né, e que acaba se tornando alvo da agência de RP desse Tomás, né, e que acaba, no final das contas, sendo, spoilers contidos aí, tá? Acaba sendo assassinado por ação desse próprio Tomás dentro da agência de relações públicas, dentro do programa de ações midiáticas que se movimenta, que essa rede movimenta ao redor desta figura. A parte interessante também que eu achei é como que essa empresa retratada no filme, e isso aparece na figura do Tomás, é uma empresa que não liga para aquilo que ela está fazendo, no sentido de ela não liga exatamente se ela está destruindo a vida de alguém, se ela está detonando, por exemplo, com a possibilidade de futuro político progressista de um país. Ela não se importa tanto com isso, o Tomás mesmo não se importa tanto com isso, o que faz perguntar se essas mídias sociais, no final das contas, elas não são mecanismos de ódio, ou seja, se essa não é a natureza da mídia em si, a ação da mídia em si tem um livro do Vladimir Safatli que chama O Circuito dos Afetos, ele publicou, se não me engano, em 2016, ele vai cercando a ideia, me corrijam se eu estiver errado, tá? Estou falando de cabeça, então não sei se é 2016, mas eu acho que é por volta desse ano, e o afeto principal que o Safatli vai rodear nesse filme é o medo, nesse livro é o medo, né? E o circuito no sentido de como que esse afeto mobiliza de determinada maneira instâncias na micro e na macro política, mas eu tenderia a dizer que o afeto que se mobiliza por essas redes, mais do que o medo, é o ódio, né? E que no filme se retrata um pouco bem isso, como o ódio, no final das contas, ele parece ser uma espécie de energia que essas mídias sociais conseguem canalizar bem, né? E particularmente essas empresas de RP hoje conseguem canalizar bem, e eu não vou falar por muito tempo, mas eu queria até deixar o gancho como que isso beira um pouco a legalidade, porque eu não sei como juridicamente esse tipo de contrato. No filme parece que você tem um acordo de non-disclosure quando você firma o contrato com a agência. Não sei como se é legalmente no país, né, no Brasil, mas o que o filme dá a entender é que você ainda consegue fazer um contrato que não permite que as pessoas saibam que você está firmando esse acordo, né? Passo. Que me interessou, pegando esse gancho do Guilherme, que eu acho que me pegou, os meios que o personagem Tomás, né, tem para poder fazer toda essa rede. Então ele usa inclusive a própria vida pessoal dele para fazer um flagrante para esse político, ou ele vai atrás da pessoa que contratou e ele começa a fazer jogar um contra o, assim, né? Olha, se você não me der essa ajuda, eu vou expor o que você está pagando para a empresa. Então, realmente é isso. Esse tipo de RP, né? Esse tipo de empresa, ele não está preocupado com a consequência. Ele quer receber o dinheiro e mostrar o serviço independente. Eu tenho a impressão das falas de vocês, me lembrou um podcast que eu ouvi recentemente, o Rabbit Hole, acho que é do New York Times,
que são 8 episódios, é bem interessante, e um dos entrevistados é um técnico da Google, né, do ex-técnico, né, um ex-programador, e ele estava explicando que houve uma passagem do algoritmo de recomendações, sabe aquelas recomendações que aparecem ao lado da tela para você, quando você está vendo um determinado vídeo? Aquelas recomendações são dadas com base num algoritmo que vê o que está sendo mais visto na área, ou no mesmo idioma, e compara também com o seu histórico, para ver o que você vai mais gostar. Mas até um certo momento, até um certo ano, o algoritmo privilegiava a quantidade de cliques. A ideia era maximizar a quantidade de cliques que a pessoa vai dar. E por isso eram privilegiados vídeos mais curtos, né? Os famosos vídeos de gatinho, que você vê um, é gracinha, é bonitinho, vê o outro, clica no outro. São coisas curtas e que mexem com um tipo de emoção que não é duradoura, né? E aí, a partir de um certo momento, o próprio YouTube, acho que já adquirido pela Google, começa a perceber que o mais interessante não é fazer a pessoa clicar muito, não é o clickbait. O mais interessante é o tempo de visualização. E mudam o algoritmo para que ele passe a apresentar para as pessoas conteúdos que elas ficam mais tempo vendo, tá? Talvez esse seja o ponto da virada, em que o afeto, a emoção que está sendo mobilizada passa a ser o medo e o ódio. O medo e o ódio são muito mais mobilizadores de você ficar ouvindo e vendo durante muito tempo. Outra pessoa que foi entrevistada nesse podcast, Rabbit Hole, é um jovem, seus 26 anos, ele saiu da cidade do interior, entrou no college, não se deu muito bem, voltou para a cidade e ficou um bom tempo desempregado e depois arranjou emprego numa fábrica de caixas. Passava o dia inteiro sozinho, dobrando papelão, fazendo caixas. E ele conta que ele colocava o YouTube, colocava o fone de ouvido e ia ouvindo os programas na sequência, deixando aquela reprodução automática ligada e, eventualmente, escolhendo um ou outro. Não gostei desse, vou para outro. Eu gostei muito dessa pessoa que o YouTube indicou, então vou atrás de mais vídeos dela. E, nesse processo, ele acabou entrando completamente na temática QAnon. Ou, por outra, ele chegou na temática QAnon, mas ele foi passando pela temática da extrema-direita. Aqueles Jordan Peterson, o Molyneux, uma moça norte-americana, acho que é Lawrence Salter, não lembro o nome dela, mas pessoas que vão passando um conteúdo que aparentemente tem a ver com a sua vida, mas ao mesmo tempo estão eivados, estão invadidos por temática de extrema-direita. E aí, quando ele percebeu, ele só estava ouvindo isso. O algoritmo do YouTube só passava isso para ele. E nas palavras dele mesmo, ele passava o tempo todo ouvindo isso. Ele saía de casa de manhã com fone de ouvido, passava o dia inteiro no trabalho, voltava para casa jantando, vivendo sozinho. A companhia dele era essa. E aí, se você perceber, por exemplo, se você entrar nos vídeos nacionais nossos, entra lá acho que é Pingo nos Is, da Jovem Pan, não é? Eu não lembro o nome do programa da Jovem Pan, acho que é esse. Se eu estiver enganado, me desculpem. São programas de 3 horas, que fica lá os Constantino da vida, falando suas groselhas, né? Eu fiz um experimento aqui, um começo de experimento, de criar um Gmail do nada, tentando esconder o IP, inclusive, sem deixar ele pegar localização, histórico, de nada.
e coloquei ali a página inicial do YouTube. Tinha um vídeo de futebol, um vídeo de música, eu queria ir ver uma coisa de política. Tinha lá uma notícia do UOL, que eu, em outro login, em outro computador, eu fui ver, para ver se ela já era de direita. Não era uma notícia bem neutra, não lembro exatamente qual era o tema, mas era ao modelo notícia jornalística, sem opinião. Eu falei, beleza, vou começar por ali. Cliquei ali e deixei ligado o reprodução automática. Um dia depois, ele só estava reproduzindo Jovem Pan, programas de 3 horas seguidos. Só isso. Entrou nessa onda, e as recomendações ali do lado, como o algoritmo foi se autoalimentando, né, vendo que eu não tirei o conteúdo da Jovem Pan, deixei ele rolando, as indicações ali do lado já estavam Olavo de Carvalho e etc, etc, etc. Então, me parece que a questão do algoritmo, como disse o Guilherme, e aí a gente pode se questionar se o algoritmo foi pensado assim. Eu até imagino que em alguns casos o algoritmo é pensado sim para, no processo de buscar maior engajamento, privilegiar conteúdos de ódio e medo, que efetivamente parecem ser os que mais geram engajamento, né? Mas é a questão para a gente se perguntar, né? O algoritmo é neutro? Né? Existe isso? Existe a nossa questão de fundo filosófico? Existe tecnologia neutra? Eu já parto da ideia que não. Eu já parto do pressuposto que não existe. E dentro do algoritmo, obviamente, estão, de um jeito ou de outro, colocadas os ideais de alguns dos seus programadores e, por exemplo, o racismo estrutural, que já está espalhado na sociedade. Tal. Acho que essas ideias, essas vertentes e essas biases, né, se consolidam dentro do software, dentro do algoritmo, e vão levando as pessoas para esses caminhos. Desculpa se eu me estendi e passo. Nós já mencionamos, Márcio, Lilian, em outros episódios de logotonia, eu não vou me lembrar agora exatamente qual, mas a respeito dos disparos em massa que já foram realizados na época da campanha do Aécio e da Dilma. E já naquela época, né, já havia um investimento que já foi traçado, né, já foi, não me recordo imediatamente dos artigos agora, mas eu lembro que tinha o levantamento desses artigos também nesse episódio aí que nós gravamos, não só no Brasil, mas em outros lugares que investigaram, né, o uso de mídias em eleições, né, no Brasil e fora dele, mas enfim, e era a casa de milhões de investimento do PSDB e do PT já por aquele ano, né, ainda que o PT tenha investido muito menos do que o PSDB. Ou seja, bem antes das eleições de Bolsonaro, já havia no Brasil, não estou nem falando de outros lugares do mundo, né, uma mobilização política do uso dessas tecnologias, né? Pela época do Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, aí, enfim, a gente nem comenta, né? Se eu não me engano, até o ano passado, não sei como é que está a situação esse ano, mas imagino que permanece a mesma, o governo do Bolsonaro enfrentava 3 investigações diretamente, assim, vinculadas aquilo que se passou a denominar máquina do ódio, ou gabinete do ódio no Brasil, né? Tinha, se eu não me engano, vocês me corrijam, a do STF, que investigava ataques ou investiga ataques contra os seus ministros que seriam financiados por empresários, etc, da rede bolsonarista. O outro inquérito também no Supremo, né, investigava atos antidemocráticos, supostamente também financiados por uma rede bolsonarista que pedia o fechamento do Congresso, intervenções judiciárias, essas coisas que a gente está habituado a ver, né, na gestão Bolsonaro, e ações ainda no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, que investigavam o uso de disparo em massas
na época das eleições, né? E não sei como isso ficou, mas que eu lembro que foi avançado por um tempo, que teriam sido financiadas por empresários, etc, né? Eu sei, só para comentar isso, que até pouco tempo atrás, eu lembro de um artigo, se não me engano, da Folha de São Paulo, um artigo de dezembro do ano passado, de 2020, e que avançava, na verdade, a tese de que existe um gabinete do ódio, que é negado pela presidência, né, e que liga youtubers bolsonaristas com o Congresso, né, na verdade, com congressistas e políticos bolsonaristas, particularmente com a presidência da República, né? Nesse artigo, eu lembro que se falava num bunker ideológico que era instalado no Palácio do Planalto, próximo do gabinete da presidência, e que envolvia ex-assessores se eu não me engano, do 03, de um dos filhos do Bolsonaro, e envolvia também pessoas ligadas a ex-policiais, pessoas envolvidas com BOP, etc, e que estariam vinculados com disparos em massa enfim, o financiamento de uma verdadeira rede, né, porque se liga a youtubers e podcasters bolsonaristas, rede, entre aspas, de informação de uma espécie de Estado paralelo, né? Eu digo Estado paralelo porque cria-se uma narrativa que vai se retroalimentando nas mídias sociais. A Lília queria comentar? Na verdade, não são só notícias, são tweets de haters, críticas pesadas, Instagram, você entra às vezes nas mídias de Instagram e você vê, é fácil de ver o grau de braveza, né, que essas pessoas têm, de ódio que elas soltam nos comentários de Instagram, e as curtidas. Você vai no perfil dessas pessoas, tem zero publicações, então você vê que é tudo, são bots comprados para ficar um dia inteiro xingando alguma pessoa, e aí as pessoas que não são bots vão a rebote disso e acabam curtindo a publicação, comentam como se fosse uma pessoa, isso mesmo. Então, não são só notícias, né? Vão instigando essa raiva nas pessoas. A respeito do comentário da Lília, muito rapidamente, tem o bot Sentinel no Twitter, que eu sigo, acho que o Márcio deve seguir também, e que de tempos em tempos, vira e mexe, aparece... esse é um bot que denuncia, tá? Para quem não sabe, é um bot que denuncia outros bots. Então, ele serve para identificar e denunciar hashtags e publicações produzidas não por humanos, né, mas por outros bots de mídias sociais. E vira e mexe, aparece direto denúncias do bot Sentinel a respeito de postagens pró-Bolsonaro. É muito curioso que você vai identificando assim, né? Às vezes aparece 300 retweets, 400 retweets, às vezes é mais de 1000 retweets. Você consegue ver que no final das contas, quem quer, a empresa que esteja produzindo esse tipo de conteúdo, né, ela vai meio que testando a rede. Ela vai meio que soltando e vendo quais hashtags que funcionam ali, né? Eu trabalho pouco com o Twitter, eu sou uma pessoa do Instagram. No Instagram eu vejo uma dificuldade de se entender o que é bot e o que não é bot. E eu acho que as pessoas são mais levadas ao engano nesse sentido, porque eu não tenho, igual gostei no Twitter, uma forma de monitorar o que é e o que não é. Então, no Instagram, tudo parece verdade. Então, talvez, eu acho que é um meio que hoje tem mascarado mais essa rede de ódio. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem o problema adicional, que é o WhatsApp, né? Porque a gente está falando aí de todas essas redes que são minimamente públicas, né? De uma forma ou de outra, você consegue ver as publicações e as respostas. O WhatsApp é subterrâneo, né? O que é passado em grupos bolsonaristas, a gente não tem acesso. E aí, os poucos artigos que a gente consegue ver na mídia a respeito dos disparos de notícias, de fake news, né, nas redes de WhatsApp, dão conta de que são centenas de disparos por dia, né? Você tem grupos de WhatsApp e o como é que é o nome do outro? Telegram. Do Telegram também.
Me parece que o WhatsApp agora limita, né, a quantidade de membros, mas o Telegram parece que não. E então você consegue ter disparos das mais... A criação de conteúdo de fake news, eu tenho a impressão que passa muito por agências, como no caso retratado do filme, mas também no caso de Telegram e WhatsApp, também tem uma coisa orgânica, né? Eu lembro de ter lido uma reportagem, um artigo muito bom no Medium. Eu infelizmente esqueci o nome da jornalista, mas em que ela relata como se dá a construção de uma confiança dentro dos grupos de WhatsApp. Então você monta grupos, muitas vezes tem algum tipo de afinidade e de repente aparece lá uma fake news do tipo, sei lá, não aceite experimentar o perfume que a moça oferece na porta do boticário no shopping, porque ali tem droga e você vai ficar grogue, e alguém vai te seguir para o estacionamento e te sequestrar, fazer um sequestro relâmpago. E aí quando você vê uma coisa dessas, de uma certa maneira você, ao repassar para a sua família esse tipo de coisa, é algo como você está sendo protagonista. Você não é só um agente passivo da informação. Você está protegendo os seus e sendo protagonista dessa notícia e desse fato. Eu acho que... Pode falar, por favor. Pegando um gancho nisso que você falou, eu vejo nesses grupos, por exemplo, às vezes monta-se um grupo para falar do condomínio, por exemplo. Aí alguém foi lá e mandou uma fake news sobre algum assunto relacionado ao governo. Aí as pessoas que são desse grupo, que foi feito para discutir um condomínio, por exemplo, mas que são afetas àquela notícia, montam um grupo paralelo para discutir, porque elas se sentem acolhidas naquele grupo de pessoas. Então, assim, vai se espalhando essa afinidade dessas pessoas. É isso, eu acho que a rede de ódio também é uma rede de pertencimento, né? Isso. E aí a coisa fica muito mais complicada, porque você está mexendo com a identidade das pessoas. Eu já vou adiantar aqui uma das dicas culturais, que é nova série documental do Adam Curtis, chamada Can't Get You Out of My Head. E eu vi 2 episódios de 8. E, para variar, o Curtis é sensacional. Ele coloca que o subtítulo é Uma História Emocional do Pós-Guerra. E, num certo momento, ele está discutindo exatamente como você individualiza, atomiza os indivíduos nesse nosso mundo, eu vou chamar aqui de neoliberal, porque eu acho que faz parte do neoliberalismo, na destruição do poder de negociação dos trabalhadores, né, no fim das unions, sindicatos, etc., isso passa por uma individualização também, uma atomização. E esse indivíduo atomizado começa a achar outros grupos de afinidade. E é muito triste você ter identidade pelo ódio, né? Mas é o que essas redes fazem. Você acaba tendo redes de afinidade, identidades que são definidas pelo ódio a um terceiro, né? E o grande problema, ou a grande confluência de coisas, foi a emergência das redes sociais e a evolução desses algoritmos que acabam estimulando que os conteúdos de ódio sejam mais compartilhados do que conteúdos que evoquem outras emoções. Teve também, eu vi alguma pesquisa indicando que conteúdos verdadeiros são muito menos compartilhados do que conteúdos falsos. Isso também deve ter como base algum efeito psicológico que eu já vou falar mais para frente. Diga aí, Guilherme.
Muito rapidamente, Márcia, só um comentário e 2 comentários, né? O primeiro é a respeito de como que essas mídias elas são mais, por assim dizer, próximas do afeto-ódio do que outros tipos de afeto, é a Carol Conká, o efeito Carol Conká no Twitter, em outras mídias sociais também, durante o BBB Brasil, foi um efeito meio que unificador no ódio, né? Houve vários memes agora na internet que o brasileiro está aprendendo a votar, etc. Esse tipo de brincadeira, no sentido de que uniu bolsonaristas, não bolsonaristas, não sei o que, para odiar alguém especificamente, né? Um outro ponto que eu queria comentar muito rápido, assim, e só para não deixar isso solto, tá? É que me parece que, assim, o dispositivo, vamos chamar isso de um dispositivo, né? A mídia social me parece um dispositivo próprio para isso. Se ele vai se mobilizar politicamente no sentido de perturbar, né, disrupt democracias, etc., ou se ele vai se mobilizar para indivíduos, pessoas físicas específicas, como o caso da Carol Conká, para ele é indiferente, né? O dispositivo está operando aquilo que ele opera melhor, né? Para usar o termo do Safatli, uma espécie de circuito máquina humano, mas que mobiliza nesse sentido aquilo que o dispositivo mobiliza melhor, né? Para ficar nesse tom. No segundo ponto, rápido, a Lília queria fazer um comentário. E eu acho que é muito perigoso, principalmente quando vai falar direto com uma pessoa física, que não no caso da Carol Conká, por exemplo, que foi a cultura do cancelamento, né, que foi cancelada por uma rede de ódio, mas que tem uma assessoria por trás e que provavelmente vai contratar um super RP para depois desfazer essa imagem, mas uma pessoa comum, e muitas vezes essas pessoas, né, do dia a dia sofrem retaliações por essas redes de bots, por ter feito algum comentário na internet ou alguma coisa, e o que isso pode afetar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa não tem depois como se desvencilhar disso, de uma notícia falsa. A gente tem casos, sei lá, uma pessoa que foi linchada na rua porque soltou uma notícia falsa que ela tinha feito alguma coisa com alguém que não era verdade. Então, assim, eu acho que o pior disso é quando vai-se em cima de pessoas que não tem como se retratar depois, ou mudar essa imagem. Bom, o segundo comentário, só para prosseguir e fechar esse comentário, ele tem que ver também com a ideia de que em fevereiro do ano passado, se eu não me engano, quando a CPI das fake news ainda funcionava, houve um depoimento de um empresário, que era Lindolfo Alves Neto, que era sócio da Iacaus, acho que fala Iacaus, e ele declarou que a empresa dele, fez disparos em massa para Bolsonaro, Haddad e Meirelles. Né? É interessante porque essa CPI está paralisada desde o evento do coronavírus, né? Mas mais recentemente se revelou, se tornou notícia de que o presidente dessa CPI, que era o senador baiano Ângelo Coronel, do PSD, recebeu 40 milhões de recursos do Sinal Verde, né, do Palácio do Planalto, 40 milhões de recursos do orçamento para obras no seu reduto eleitoral. Essa notícia, eu estou lendo ela da Carta Capital para falar de onde está. A headline dele é: presidente da CPI das fake news recebe 40 mil de verba extra. Ela é de 31 de janeiro de 2021. Então, e CPI parada há quase um ano, vai se completar, já passou de um ano, né, que foi fevereiro do ano passado, e fico pensando assim, né, o que é que dá para avançar agora, até onde que foi instrumental a parada das investigações dessa CPI, né? Rapidamente, só para poder inteirar o comentário também do Márcio e da direção da Lília a respeito da psicologia que está envolvida nas fake news versus notícias verdadeiras e da identidade das pessoas. Outro dia eu estava lendo com o Márcio uma pesquisa que dizia como que as pessoas elas se agarram a determinadas crenças, mesmo que sejam crenças falsas, na medida que essas crenças compõem suas próprias identidades, e que como mostrar para essas pessoas em pesquisa, né, que aquilo que elas creem não é verdadeiro, pode ter o efeito rebote, ou seja, a pessoa se agarrar ainda mais à sua crença, ainda que seja uma crença desmentida, né, não verdadeira, né? Seguindo nessa mesma linha que você falou, de não adiantar você contrapor
o que a pessoa acredita. Acho que a questão está exatamente nesse ponto. Você vai contrapor racionalmente a pessoa, mas ela está envolvida emocionalmente. Não adianta jogar a racionalidade para tentar atingir algo que é emocional. O próprio Adam Curtis, numa entrevista que eu li agora, na esteira de estar vendo aí a nova série dele, ele fala uma coisa bem engraçada, bem interessante, que algum partido de esquerda tinha que se tocar, tinha que perceber que não adianta contrapor essas pessoas. Ele mesmo fala, eu estou pensando até em criar um movimento aí de esquerda que chegue para essas pessoas e fale, eu entendo porque você votou no Trump, eu entendo porque você estava com ódio, você estava com raiva, só tem um problema, você votou no cara que é o enganador, ele não vai conseguir resolver o seu problema, e você está vendo que ele não está conseguindo resolver seu problema, né? Acho que um pouco nesse sentido que a gente precisaria pensar aqui no nosso país, né? A gente está com, possivelmente, acho que se a gente pensar em parâmetros técnicos de crescimento de PIB, de moeda, de atuação na pandemia, né, atuação em emergências, acho que a gente pode ter segurança em dizer que esse é o pior governo que a gente teve, talvez com exceção dos momentos de ditadura. E ao mesmo tempo, as pessoas, uma boa parte da população ainda apoia, né? Então, talvez o caminho não seja contrapor o intelectual, né? Mas tentar conversar, tentar interagir com essas pessoas na base do emocional mesmo. Eu entendo a sua raiva, eu entendo o seu ódio. E ele foi construído, a gente sabe disso, ele foi construído por muito tempo, é um ódio de uma maneira mais geral à política, um pouco mais específico às esquerdas e mais focado no antipetismo, né? Mas esse ódio foi construído ao longo de mais de década. Não vai ser de uma hora para outra que ele vai sumir e não vai ser com argumentos racionais. Eu cansei de jogar dados de PIB, desemprego, crescimento, etc., para parentes bolsonaristas antes da eleição, e a resposta era kkk. Vai se enganando aí. Quer dizer, não adianta. Contra a emoção não tem dados que resolvam. Eu acho, Márcio, que dá pra gente... O ideal é que se faça ouvir essas pessoas. Acho que essas pessoas estão precisando ser ouvidas, mesmo que falem o que acham que devem falar. Hoje eu estava sapeando aqui um Instagram de uma pessoa conhecida, aí na descrição da pessoa estava assim, antifeminista. Eu fiquei pensando, o que é uma pessoa antifeminista? Uma mulher com várias fotos de biquíni, uma conhecida. E eu falei, gente, o que é uma pessoa antifeminista? E aí me deu uma vontade, eu não tenho intimidade com essa pessoa, mas de virar para ele e falar assim, mas por que você é antifeminista? O que é isso para você? E ouvir dessas pessoas e a partir daí tentar desconstruir esse argumento. Então, assim, a gente tem que começar a entender que essas pessoas querem ser ouvidas, elas não querem ouvir tanto. Então, tentar desconstruir esses argumentos dela com a escuta. Pois é, Lilian, mas é nesse sentido, né? A gente... aliás, minto, acho que aí é outro sentido que você está colocando, que é o sentido de entender que as fake news não são só notícias do que está acontecendo, falsas, mas são conceitos falsos. As pessoas foram inundadas de conceitos falsos. Então, quando a pessoa diz que é antifeminista, mas o que é feminismo para você? Provavelmente é diferente do que é para nós. Quando a pessoa é anticomunista, né, o comunismo é o mais divertido desses, né? Porque a pessoa é anticomunista e fala, não, porque eu sou anticomunista porque eu não acho que todo mundo tem que ser pobre. Comunismo é voto de pobreza? Não é, né? É exatamente o contrário. Então, tem uma confusão conceitual muito grande, e a gente já chegou a discutir isso aqui.
eu cheguei a falar em sala de aula e eu acho que a gente precisava desenvolver mais essa ideia de que as pessoas estão vivendo em realidades diferentes. A realidade que a gente vive não é a mesma realidade que uma série de pessoas. O problema é que nós estamos no mesmo substrato material, nós estamos todos na mesma concretude, mas a realidade, né, sendo platônico, de cada grupo é uma realidade completamente diferente. E aí o mundo que eles enxergam é completamente diferente do mundo que nós enxergamos. E aí como é que a gente quebra essa fratura? Como é que a gente reunifica realidades? Esse trabalho é muito difícil. E nesse momento de política em tempo de mídias sociais, como é que você mostra outra realidade para as pessoas ou para pessoas que estão imersas em uma realidade própria que foi criada por esses grupos? É muito complicado isso. E obviamente a gente não tem a resposta aqui. Mas eu fico pensando também nessa direção, enfim, pegar um exemplo concreto, né, o aumento dos combustíveis no Brasil hoje, diesel, álcool, gasolina, o que foi prometido nas eleições do Bolsonaro e o que foi entregue, e como que na cabeça de um bolsonarista faz sentido que esses aumentos não tenham ocorrido por causa de ações diretas do presidente, que inclusive eles consigam abonar o presidente desses aumentos. É muito bizarro. Eu não acho que tem racionalidade envolvida aí, né? Não acho que se trata mais disso. Bom, algumas coisas para a gente conversar num nível de concretude que já é possível conversar a respeito disso. As pessoas que veiculam notícias para o governo Bolsonaro, essas pessoas não são honestas. 2, elas não têm um mínimo de honestidade no sentido de intelectual, elas não agem de boa fé na comunicação pública. O interesse delas não é discutir, percebe? Não é discutir um problema social, não é chegar no cerne desse problema, não. O interesse delas é fazer política, e fazer política não são essas pessoas no sentido das que compartilham, né, as notícias de WhatsApp, etc., mas fazer política para aquele grupo através de instrumentos bem próximos do gabinete do ódio, que eu acho que existe de fato, né? Acho que se a CPI das fake news puder avançar, espero que ela possa avançar, não sei o que vai ser feito depois que isso for trazido à tona, porque, enfim, já vai ter passado quase 4 anos as eleições desse crapo. Vai avançar só depois que esse governo sair. Pois é, mas que, enfim, os interesses estão ali. Os interesses não são a verdade, não são porra nenhuma disso. Os interesses, desculpa a palavra, um ouvinte, vou dizer que nem eu ouvi o Ciro Gomes falando no vídeo que eu estava vendo hoje, não voto no Ciro não, tá? Mas é só, eu lembro que alguém estava falando para ele estava na entrevista da Jovem Pan, alguém comentou, mas Ciro, você falou esse palavrão, falou isso aqui, desculpe, mas é porque eu estou indignado. Todos temos que estar muito indignados, né? Mas só para voltar, essas pessoas, portanto, elas não têm interesse de trazer verdade, chegar à verdade ou qualquer coisa que seja essa, muito embora esse seja um slogan, né, do próprio Crápula que está na presidência da República, né? Mas o ponto fundamental para a gente pensar a respeito de como enfrentar esse problema, a gente tem que tirar da mesa a possibilidade que a gente está conversando com pessoas munidas de boa fé intelectual. Não existe isso. Isso de fato não existe, né? Isso agrava o nosso problema, né? Agrava, porque não existe a possibilidade de você sentar com um outro Crápula, como Alain, sei lá, Terça Livre, o que quer que seja, essas pessoas que inclusive estão sendo investigadas, né? Algumas delas presas, como o outro cara que eu esqueci, o Eustáquio, não sei o que das quantas. Você vai sentar com esse cara e discutir o quê? Você entende? Não tem o que debater, não tem racionalidade que vai emergir, né, desse processo. E querendo ou não, as pessoas, e aí sim, de boa fé, o cidadão, a cidadã brasileiros, no país inteiro, e que se utilizam dessas tecnologias sociais, enfim, para usar um termo do filme, né, caíram nessa rede do ódio, né? Como vão sair, eu não sei, né? Não sei se em algum momento, para usar uma expressão chula, né, a água bate na bunda, a conta não consegue ser paga, você não consegue colocar comida na mesa como antes, o combustível, isso, aquilo, e a realidade, de alguma maneira, a realidade concreta, o substrato material, como disse o Marx, se impõe, né? Se impõe a essa rede que se produziu. Mas eu acho que a gente tem que tirar da mesa a possibilidade de que isso são conteúdos conversáveis. Esses não são conteúdos de pessoas de boa fé. Não é o mesmo, por assim dizer, que você conversar, sei lá,
com um liberal munido de boa fé, né? Percebe? Com um liberal progressista, enfim, não é a mesma coisa. A gente não está no mesmo circuito aí, né? A gente está em outro circuito, pertence a outra rede, por assim dizer, outra de operações, assim, né? E no que diz respeito aos algoritmos, às redes sociais em si, né, quais seriam as possibilidades de solução? Por exemplo, Donald Trump foi banido do Twitter. Quer dizer, a solução é banir pessoas? A solução é censurar conteúdos? Mudar o algoritmo para que ele barre certos conteúdos, o que seria uma censura velada ou de segundo grau? Ou o caminho oposto, garantir visibilidade para todos os lados, garantir visibilidade, estou pensando nas redes e pensando em algoritmos, se o algoritmo privilegia um conteúdo de ódio, a próxima indicação tem que ser um conteúdo oposto, mas isso traz o problema oposto também. Quer dizer, se eu assisto conteúdos que não são de ódio, o algoritmo então vai me jogar um do outro lado também, para equilibrar. Eu não sei. Como é que a gente sai disso? E você falou, essas pessoas caíram na rede do ódio e se enredaram. É verdade, o problema é que elas estão arrastando a nossa sociedade junto. Nós estamos aqui gravando em 26 de fevereiro de 2021. Ontem foi quebrado a barreira do dia em que mais nós tivemos mortes no Brasil pela Covid, mais de 1.500 mortos, e isso não está na capa de jornal nenhum do país. Nenhum. E as pessoas que apoiavam o presidente continuam apoiando o presidente, que hoje promoveu a aglomeração e ontem mesmo falou que tem um estudo em uma universidade da Alemanha que diz que a máscara traz efeito colateral. Nem a máscara não querem mais que a gente use. Quer dizer, a necropolítica em sua expressão concreta. É negação da realidade completa, né? Dada. E aí, como é que a gente sai disso? Porque a rede do ódio em que as pessoas caíram está arrastando a gente também. Olha, eu não, obviamente eu acho que ninguém aqui tem resposta para isso, mas o que eu tenho de sobra é pessimismo para 2022. Falo com esse riso de nervoso, tá? Não é um riso de alegria, não. Mas eu não acho só que não sairemos, como eu acho que as coisas se agravarão até 2022. Não acho que estamos numa democracia, já faz algum tempo, e acho que em 2022 a tendência para isso, para eu fazer um pouco às vezes de futurólogo, né? Em 2022 a coisa vai tá pior. Nós temos hoje um governo militar, é isso que a gente tem hoje no Brasil, né? Tem um palhaço na presidência da República, né? Um idiota completo, uma família de imbecis que está se locupletando na presidência da República, mas a gente tem, infelizmente, uma grande maioria dos cargos de confiança ocupados por militares, hoje mais do que, obviamente, no início do governo, pessoas da incompetência, do nível da incompetência de um Pazuello, etc., daí para baixo, né? Um nível absurdo de incompetência. Especialista em logística. Um especialista em logística que, enfim, mandou... E o Amazonas com o Amapá. Tá precisando estudar geografia, no mínimo. Mas, enfim, esse é o problema. A minha esperança, eu não sou especialista em exército, é que exista alguma ala progressista no exército, né? E que esteja, enfim, né? Satisfeita. É óbvio que esteja... Eu sei que há os insatisfeitos com o governo do Asno Mor, da presidência da República. Mas não sei se há hoje uma ala progressista no exército brasileiro, porque ele é multifacetado, né? O que aparece hoje, inclusive, pela Carta do Clube dos Militares, enfim, um revanchismo, uma ilusão de que 64 foi a defesa da democracia, patati, patatá, aquela coisa que todos já estamos habituados, infelizmente, a ouvir, aquele rol de asnices que a gente está habituado a ouvir, né, dos militares que se congeminam com essa gestão.
né? Então, mas eu tenho ainda, né, sei lá, um mínimo fio de expectativa, mas é muito pequeno mesmo, de que isso não seja representativo de todas as nossas Forças Armadas, né? Muito bem. Se vocês estiverem satisfeitos, eu já posso chamar a sessão de dicas culturais. Querem fazer algum último comentário? Eu estou satisfeito. Também estou. Não, eu também estou. Acho que foi bom. Acho que terminamos com mais perguntas, insatisfação e e revolta do que começamos, né? E pessimismo. Pessimismo. Isso é uma coisa curiosa, né? Outro dia teve a live outro dia não, já faz tempo, né? Da Maria Bethânia, e ela comentou nas mídias, né? Saiu, né, o comentário dela de que falar do Brasil faz ela se sentir mal hoje, assim. Eu sinto muito isso hoje, né? Eu tenho evitado notícias. Eu tenho, infelizmente, assim, tem hora que eu quero me isolar um pouco porque me dá uma ansiedade, uma angústia, uma falta de ar, assim. Não sei. Mas tem um pouco disso, né? De que as pessoas, eu particularmente, mas muitas pessoas no Brasil inteiro se alteram, né? Se revoltam, né? Enfim, chega nesse assunto, vira uma avalanche de merda que ninguém consegue sair, né? Mas é o que o Márcio falou, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão não, essa é a pergunta do fim do pesadelo, né? Como sair disso, né? Eu acho que, enfim... e para responder, eu acho que isso não é uma questão tão teórica também, não. Eu acho que é uma questão que vai surgir na prática, né? Como vai surgir... E uma coisa que me pega muito, está me pegando muito com isso, é como que a noção de vida e morte tem sido banalizada por esse governo, sabe? Morreu mais um, tá, e aí? Sabe? Isso me dá essa angústia. A proximidade da morte para a gente, né, que está vivendo isso aqui, e o governo tratar isso com uma banalidade completa. É isso, mais um episódio que a gente sai feliz para uma sexta-noite, tomar uma cerveja e chorando em posição fetal. Bom, vamos passar para as dicas culturais. Eu tenho algumas para passar hoje, vou passar duas em inglês, infelizmente, que foram as duas que eu citei no episódio. O podcast Rabbit Hole, eu acho que é do New York Times, são 8 episódios, não é longo não, mas tá em inglês. E a nova série documental do Adam Curtis, Can't Get You Out of My Head. Ainda não tem legendas nem tradução em português, mas a comunidade que gosta dele é grande, daqui a pouco vai ter. E eu queria também fazer a sugestão de 2 podcasts nacionais, já que a gente entrou tanto aqui nas questões do nosso governo. Primeiro, Vira Casacas, todos os episódios são muito bons, mas recentemente, e eu vou pedir desculpa porque eu não estou aqui conseguindo achar qual é o episódio específico, mas teve um episódio exatamente sobre a psicologia do QAnon, tá? Que foi bem interessante. E o podcast Revolu Show, que os seus últimos episódios têm sido a reprodução de uma série de palestras que a Boitempo e a Fundação Rosa Luxemburgo estão promoveram no fim do ano passado pelos 200 anos de Friedrich Engels. Então tem vários nomes ali interessantes dando palestras: o Zé Paulo Neto, o Ricardo Antunes, o Alisson Mascaro, e tá uma série bastante boa, focalizada mais no Engels, mas claro, tratando de temas do marxismo, e vale muito a pena, em especial por isso que a gente acabou de falar, né? O cara é anticomunista, mas ele sabe o que é comunismo? Será que ele sabe mesmo o que tem ali por trás? Enfim, acho que tá bom, muita dica já.
A minha dica vai ser bem rapidinha. Não tenho tido muito tempo, mãe de recém-nascido, já está com 5 meses, de ler e ver muitas coisas, mas tenho assistido The Crown, que eu acho que tem sido uma série interessante, que mostra o governo da Inglaterra a partir do final da década de 40, início da década de 50, né, com a ascensão da Elizabeth II. E é uma série ficcional, mas com alguns pingos de realidade, então fica a minha dica aí. Mostra algumas fragilidades e algumas evoluções do governo. E é isso. Bom, e também vou de uma dica só, de um livro que estava parado na minha estante até eu pegar para ler, para gravar esse episódio. Acabou que não fiz muito recurso a ele, mas, enfim, deveria ter feito, o tempo é curto, que é o Ódio à Democracia, do Jacques Rancière. E, curiosamente, para instigar o leitor, é um livro que ressoa bastante os acontecimentos no Brasil e nos Estados Unidos, muito embora ele tenha sido publicado pela primeira vez em 2005, se eu não me engano, a edição original, né? E o livro ele trata, no final das contas, da dicotomia a respeito do entendimento da democracia, ou seja, como que as pessoas de uma sociedade, de maneira geral, tendem a odiar a democracia na medida em que essa democracia se realiza na prática, ou seja, na medida em que a expansão democrática ocorre, indo na direção, né, de igualdades, etc., e de acessos materiais e por aí vai. De modo que a dicotomia é a democracia que se pretende proteger, particularmente governos como o do Bolsonaro, Trump, etc., é a democracia exatamente que impede a realização da democracia real, da democracia, entre aspas, que vem de baixo, né? Então seria isso a minha sugestão, né? E queria aproveitar para agradecer quem nos acompanhou até agora, às 1h e mais de 1h já, né, Márcio? De episódio. Vai dar um pouquinho menos. Vai dar um pouquinho menos de 1h. Tá bem? Agradecer isso, quem acompanhou a gente até agora, agradecer Guilherme, Lilian, Frida, que participou aí de pano de fundo. E ficamos por aí. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.